Olá, família! Estou aqui mais uma sexta-feira. Eu acho que eu realmente vou assumir a sexta-feira como o dia de soltar esses videozinhos que eu faço por aqui. E eu vou migrar agora pro YouTube. Então, assim, se você tá vendo no Instagram, quer dizer que agora já estou lá. O vídeo vai estar lá inteiramente. Porque fica mais prático. Além de também você poder assinar o canal, isso é bom pra mim, é bom pra você, é bom pro mundo capitalista. Também eles ficam mais organizados e compilados dentro de uma única playlist. E eu tô aqui estudando pro curso que eu vou dar. Eu vou dar um curso sobre ópera barroca na Itália, na França, na Alemanha e na Inglaterra. O curso começa no dia 15 e é um curso online pelo Sesc CPF, Centro de Pesquisa e Formação. Aliás, um espaço maravilhoso que vale a pena ser conhecido. Se você não conhece, vá pesquisar, porque tem cursos incríveis a preços super acessíveis. Então, assim, só não faz quem não quer mesmo. E eu vou dar esse curso. Eu tô aqui estudando ópera inglesa, que não é a minha especialidade, mas me confrontei, me deparei com uma figura que eu falei, cara, eu preciso falar desse cara, porque é um cara muito interessante. Você quer saber quem ele é? Ele se chama John Rich Lunn. Esse cara que foi ator, dramaturgo e diretor de um teatro, gestor de um teatro, mas não foi qualquer teatro, meu povo, não é tipo uma biboca lá da Inglaterra, não. Ele foi apenas o criador do que a gente conhece como Covent Garden, que é o Royal Theatre, o Teatro Real de Londres. Bom, vou contar um pouco sobre esse cara. Primeiro, ele enquanto gestor. Ele primeiro era filho de um cara chamado Christopher Rich. Na Inglaterra dessa época, tinham dois teatros autorizados ali pela monarquia, né? E é interessante porque esse Christopher Rich foi gestor de um desses teatros, foi um péssimo gestor. Inclusive tiveram que fechar o teatro que ele era gestor. Mas o filho herda então esse direito de ser gestor de um teatro. E ele abre o chamado Lincoln's Inn Fields. E aí ele abre esse teatro, Lincoln's Inn Fields, em 1714, com a companhia da qual ele era o gestor, né, que se chamava Duke's Company. Em 28 ele convida o John Gay para encenar ali, aliás, ele encomenda essa ópera, que inclusive é muito interessante porque é uma anti-ópera, uma ópera que ri da ópera, é uma ballad ópera, que tem, mas enfim, vou falar o nome dela primeiro, que é a Beggar's Opera, ou seja, a ópera do mendigo. Essa ópera do mendigo, talvez você tenha ring a bell aí no seu coração, que depois foi transformada lá na frente pelo Brecht na Ópera dos Três Vinténs, e aqui no Brasil o Chico criou a Ópera do Malandro. Então tem toda essa historiografia maravilhosa, né? Aliás, assim, tipo essa figura desse mendigo que é o Maqui, não é nem um mendigo, né? É um malandro mesmo. Até eu prefiro essa palavra malandro do que mendigo nesse caso. Mas enfim, vale a pena depois até estudar isso aqui. Aliás, eu vi um artigo sobre esse assunto, eu vou colocar nos meus stories lá no Instagram, para quem tiver interesse sobre essa complexidade dessa história que se repete, né? Na Inglaterra do século XVIII, depois o Brecht e o Weil, e depois o Chico Buarque no Brasil. Então tudo está interligado. Mas voltando ao John Rich Lunn, e eu vou falar por que o Lunn. Ah, não, mas aí depois, peraí, voltando. O John Rich, depois de todo o sucesso desse teatro, inaugura, manda construir, né, constrói esse Covent Garden. Na verdade, Covent Garden é a região, né? Ele inaugura esse Royal Theatre. Isso foi em 1732, e tem uma coisa maravilhosa que é uma cena, eu não sei se ele mandou pintar, mas inclusive tem a imagem, eu vou botar aqui para vocês verem, dos atores entrando com ele. Olha que coisa mais linda, gente, né? Ele entrando, sendo carregado pelos atores para esse teatro, para esse templo do teatro e da ópera. E ele foi muito sagaz, porque ele foi o primeiro a colocar o Handel, inclusive lá dentro. Foi lá que o Handel estreou a Iodante e ficou por anos como compositor oficial desse teatro. Falarei sobre isso no curso que vou dar no Sesc, mas
Voltando ao Loon, John Rich, eu achei maravilhoso uma coisa. Ele era também, por sua vez, ator. Ou seja, atores, não é possível a gente ficar dizendo que não dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo ser produtor e ator e cantor ao mesmo tempo. Dá pra ser várias coisas ao mesmo tempo. E o John Rich é prova disso. Por isso eu gosto de trazer essas figuras do passado pra gente sempre se enriquecer, né? Enriquecer John Rich, rico, rich. Mas o John Rich, ele trouxe para a Inglaterra, na verdade, quem fez o meu cursinho de História da Ópera lá pelo Municipal, se lembra da minha tentativa de explicar a relação entre a Commedia dell'arte e a ópera. Então se lembra um pouquinho de eu falando dessas máscaras de Commedia dell'arte. Pois bem, essas máscaras, essas companhias, essa história da Commedia dell'arte, ela migra para a Europa inteira e migra inclusive para o Brasil também depois. E o John Rich foi um famosíssimo arlequim. Sim, ele era um arlequim, mas um arlequim diferente, meu bem, porque ele tinha o Rich no nome dele. O arlequim dele não era um pobre miserável servo, já era um sagaz, riquíssimo, esperto, mágico, cheio das coisas, cheio de truques e tal. Então, assim, é interessantíssimo, porque o arlequim sai lá da Itália no século XVI, vai caminhando e vai vivendo as suas peripécias, e essa máscara chega, pum, na Inglaterra e se encontra com esse John Rich. Lembrando que a Commedia dell'arte tem falas improvisadas, mas tem falas, muitas vezes até escritas. Já nesse século XVIII já tem muita peça escrita, né? Já teve Goldoni, já teve toda essa tradição. Mas o que é interessante, o John Rich, ele tinha uma voz horrível. E por isso ele decidiu que o arlequim dele seria mudo. Assim ele cria a pantomima. Entenderam? Então o cara não só criou esse teatro maravilhoso, né? Esse Covent Garden, que na verdade é o Royal Theatre, mas ele também cria a ideia de pantomima, de um personagem completamente mudo, em silêncio. Então ele estabelece esse lugar da pantomima, né? Daquela coisa ser em silêncio. Eu achei muito lindo isso, eu achei incrível o John Rich. Inclusive eu achei uma imagem dele em arlequim, vou mostrar aqui pra vocês. E fiquei super interessada por essa figura. Fiquei curiosa de ouvir, eu já sou dessas, né, gente? Já fiquei curiosa de ouvir quão horrível era a voz dele, de fato. Fiquei apaixonada pelo John Rich, pela sua riqueza e pela sua história de gestor de teatro, né, que criou apenas o teatro, talvez um dos teatros mais importantes de ópera do mundo. Ele foi sagaz ao ponto de trazer o Handel para ser o diretor musical de lá, depois que ele já tinha inaugurado. E ele, de certa forma, refez o sobrenome da família, que tinha sido fracassado com o pai, que conseguiu fechar um teatro, né? Conseguiu levar o teatro em bancarrota, e ele fez aí uma constelação familiar e trouxe o nome Rich, né, de volta para o teatro e para sua importância. E até o final da sua vida ele foi ator e gestor. Então esse personagem que ele criou, que ele inclusive não chamava sempre de arlequim, ele chamava de Loon, por isso que é John Rich Loon, ele trouxe até o fim da vida, ele atuou e esteve nos palcos até o fim da sua vida. Então, queria apresentar a vocês o John Rich Loon. E venham fazer o curso no Sesc CPF em breve, que eu vou falar inclusive bastante de ópera na Inglaterra. Eu estou muito fascinada por esse tema, que eu conhecia pouco, assim, conhecia muito superficialmente. Então vou falar de Handel, mas vou falar também de Purcell, do John Blow e um monte de coisas interessantes. E é isso. Viva John Rich Loon, viva o teatro, viva quem faz dessa vida algo mais interessante, viva quem nos tira dessa realidade que por vezes é desesperadora. Até breve, família.